vou trazer um relato testemunhal do próprio pastor Johnny Mange, da sua saída da IPDA. São detalhes que, inclusive, não é contado por ele no YouTube, só no seu canal mesmo, melhor dizendo, no seu site, ou site da Igreja da Fé Apostólica, a IFAP, e muitos vão aprender com o que o próprio Johnny Mange conta, e até eu me surpreendi. Bom, eu não viso aqui falar mal do Johnny Mange, a igreja dele, só trazer, então, essa informação, e até eu recomendo, se os irmãos quiserem aí, visitar o site da IFAP, né, que é a igreja da Fé Apostólica.com, e o canal deles, eu acho que é o mesmo nome, Igreja da Fé Apostólica, no YouTube. Eu, particularmente, gostava muito do Johnny Mange, das suas pregações, porque ele tinha lá um estudo muito aprofundado da Bíblia, história, você aprendia muito. Ele que é formado em letras. Eu pensava que eu tinha encontrado mesmo na IPDA em 2009 para 2010, mas acho que não era, porque ele disse que passou a ser secretário a partir dos anos 2011, ou a partir de meados de 2011. Eu me recordo que tinha um jovem fazendo um pedaço de uma reunião de 2009 para 2010. Então, não era ele, possivelmente, porque logo em seguida eu saí da IPDA. Então, eu não tenho como recordar do Johnny Mange. Não cheguei a pegar a fase dele dos estudos que ele fazia, e eu estando na IPDA. Eu sei que eu escutava, me lembro que eu escutava mesmo uma afastada da IPDA na rádio. Vamos lá. Então, ele conta toda a história dele na igreja. Ainda jovem, exercia a função de secretário da diretoria da denominação a qual pertencia. Isso já é o Johnny Mange falando. Em meados de 2011, no término de uma das reuniões semanais da diretoria, fiquei na mesa com o missionário Davi Miranda e o pastor Nerísio Costa. Estávamos sós. Naquele momento, repentinamente, impelido pelo Espírito Santo, o missionário tirou os óculos e dirigiu-se a mim, dizendo: palavra do Johnny Mange, o servo de Deus não vai pegar mentira, né? Olha o que o missionário disse para o Johnny Mange. No dia em que você sair da Igreja Deus e Amor e fundar outra igreja, pode saber que Deus aprovará essa igreja. Muitos daqui, e Deus não aprovou as igrejas que eles abriram, porque não criam de coração na doutrina e abriram as portas para o pecado. Mas se você fundar outra igreja e persistir na doutrina do Senhor, como lhe tenho visto pregar, ela será aprovada por Deus, irá para a frente e crescerá. Pode crer no que estou falando, é por Deus. Palavras do saudoso missionário Davi Miranda. Veja, o missionário pregava contra os divisores, pregava contra aqueles que abriam seus próprios ministérios. Mas ele sabia que aqueles que saíssem da IPDA e não deixassem a doutrina não estavam em pecado. Então, perceba que muitas pregações do missionário teriam que ser interpretadas ao contexto, porque senão soa como uma hipocrisia. Ele pregava uma coisa e lá nos bastidores fazia outra. Quem imagina o missionário dizendo isso para o Johnny Mange? Parece uma mentira, que se ele abrisse, a igreja seria de Deus. Ora, o missionário não pregava contra os divisores? E como é que diz isso? Porque ele sabia exatamente que não tem problema sair, abrir outro ministério e permanecer na igreja. O que ele combatia eram os mercenários que abriam para ganhar dinheiro e frouxavam a doutrina. Era isso. Então tem que ser sábio nesse sentido. Seguidamente, reiterou as mesmas palavras ao pastor Nerísio. Saímos dali em estado de choque, sem entender a causa dele ter nos dito tais palavras. Todavia, calamo-nos, já que os pensamentos do Eterno são mais altos do que os pensamentos dos homens. Isaías 55:9. Em nossas vidas, o Senhor estava começando a desvendar um grande mistério.
e inquietou o nosso antigo líder para revelar o que ele faria dali a alguns anos, cumprindo as palavras de Amós 3,7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado seus segredos aos seus servos, os profetas. Certo é que jamais tinha em mente abrir uma igreja, pois sabia das cargas e das lutas terríveis que sofrem os que possuem esse chamado. O apóstolo Paulo asseverou: o que preside, faça-o com cuidado. Romanos 12:8. Prenúncio de uma grande prova. Andava muito aflito, aqui ele já vai contando como estava perto da sua punição na IPDA. Andava muito aflito, isso já me parece que é no outro ano, e com o pressentimento que um vendaval viria, porque a inveja contra mim estava à vista de todos. Procuravam ocasiões para me derrubar de qualquer jeito. Decidi que arranjaria um emprego de professor e entregaria a função de secretário de diretoria, para me safar de um mal previsto. Como as inscrições estavam encerradas para professor temporário do governo de São Paulo, lembrando, como já disse, ele é formado em letras, então ele pode lecionar, ser professor. Pedi a Job, também professora de português, que trabalhava comigo no prédio administrativo na IPDA, como uma das editoras do jornal Testemunho da revista IT, para me arranjar um emprego, a fim de dar aulas novamente. Algumas escolas entraram em contato, analisaram meu currículo, mas me deixaram na lista de espera. Ficava cada dia mais aflito. Em abril de 2012, no mesmo dia em que falei que há salvação na grande tribulação, no programa Voz da Libertação, ao acabar o estudo na gravadora, né? Ou na gravada Oração da Meia-Noite, antes do meu ex-líder entrar ao vivo, conversei com o operador de mesa para me arranjar um trabalho na Rádio Bandeirantes. Esse operador de mesa poderia ser, ou era o marido da Cristina Santana, que trabalhava na Rádio Bandeirantes, acho que até na TV Bandeirantes. E aí ele, então, pediu para aqueles, um ali dos operadores, para trabalhar no setor da redação na Rádio Bandeirantes. Quando saí do estúdio, o ex-líder entrou ao vivo de sua casa, que é o missionário, e vociferou contra o que eu havia ensinado, dentro das Escrituras, que há pelo sangue de Jesus. Embora difícil salvação no período tribulacional aos judeus e aos gentios, Apocalipse 6:9, 11, 7:9, 14, 14:13, 15:2, 24, era quinta-feira. Na segunda, passei pelo crivo dele, do missionário. Estava com o CD, o missionário estava com o CD gravado, dos últimos 10 minutos do estudo de quase 2 horas sobre a grande tribulação. Usou tão somente os 10 minutos, foram mais de 3 horas de terror. Ouvi a gravação mais de 6 vezes. Depois solicitou que o estudo soltasse pelo telefone. Novamente me ouvi e pelo viva voz mais de 3 vezes. Isso me feriu tanto psicologicamente que até hoje ouço raramente as pregações dos estudos que dava sede mundial. Vêm-me lembranças e sinto pavor. Ele era idoso, fala do missionário. Estava muito nervoso, pois queria que fosse a rádio me tratar e expor que eu errei. Isso não faria, diz o Manche, mesmo que fosse condenado à pena de morte. Quando me converti, aos 9 anos, em 1994, na escola dominical, no porão da igreja, recebi uma fé que fartou a minha alma. Senti o dom gratuito da salvação entrando em mim. Desde a infância prometi ao Senhor Jesus Cristo que jamais deixaria alguém tirar aquela fé tão forte que me fez chorar muito e soluçar na hora daquele apelo. Não negaria a palavra de Deus, nem mesmo diante dele que tanto afeiçoava. A Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, Apocalipse 2:10. Jamais podemos negar as doutrinas das Escrituras, por nada nessa vida, quer por dinheiro, quer por cargos, quer por fama, quer por posições ou quer por propostas. Qualquer que entre essa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras também, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos 8:38. Caso me retratasse, prosseguiria na diretoria e continuaria exercendo todas as minhas funções na obra de Deus. Além do mais, não me deixaram explicar biblicamente essa doutrina escatológica para sanar eventuais dúvidas. Decidi que não voltaria atrás, visto que o meu maior tesouro era a palavra de Deus e por nada iria negar os santos da tribulação. Né? Porém, encontrava-se muito irado, o missionário.
descontrolado em razão da idade avançada, e minha prova de respeito a ele seria ir ao programa e gravar um estudo contra o que eu mesmo preguei. A minha resposta, de modo respeitoso, foi negativa. Enquanto meu pastor, não me irei, nem alterei, nem o insultei com palavras, só lhe reiterei que não iria contra esse princípio da fé, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente, o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor, 1 Samuel 26, 9 e 11. Deliberou, portanto, a minha exclusão. Sua esposa, olha só, Johnny Mange diz que a irmã Ireni não queria que ele fosse punido. Sua esposa, a esposa do missionário, tomou a frente e não deixou, porque alegava que não pequei. A esposa do missionário Ireni falou com o missionário, dizendo, olha, não pecou. Ela, muito espiritual e humana, com discernimento dos céus, pediu-lhe para apurar. Recebi 1 ano de disciplina. Um diretor de São José dos Campos, São Paulo, tentou me ajudar, explicando que não preguei heresia. Fui disciplinado por 1 ano também. Foi disciplinado por 1 ano também, o outro diretor. Quando me levantei para ir embora, o missionário, perante todos os diretores, me disse, o Senhor me disse que enviaria um jovem, escolhido dele, para ser meu sucessor. Deus o trouxe para cá. Você era o meu sucessor. Deus o escolheu, mas o diabo o enganou. Contudo, sei que o inimigo não me havia enganado. Minha posição era bíblica e verdadeira. E o antigo pastor manifestou aquilo em virtude da ira. Então, veja só, o John está dizendo o seguinte, que o missionário não aceitava a doutrina da salvação após a tribulação, ele não teve tempo para explicar, o missionário não deu, de fato, a oportunidade dele explicar mais sobre aquilo, que a irmã Ireni tentou interferir para que o missionário não punisse o Johnny Mange, mesmo assim ele puniu, e no final o missionário disse que o Mange seria o sucessor dele, que Deus tinha revelado que o Mange seria o sucessor dele, que traria um jovem para ser sucessor dele. Só que, na opinião do missionário, o diabo tinha enganado o Mange por ter pregado a heresia de haver salvação após o arrebatamento. Uma coisa tão singela. Na realidade, era o inimigo que estava enganando até o próprio missionário, não lhe dando entendimento, cegando o entendimento. Por quê? Uma coisa tão pequenininha dessa, lá a Igreja de Deus e Amor se acabou-se. A grande verdade é que a Igreja de Deus e Amor se acabou. Se o Mange tivesse permanecido lá, continuaria a mesma doutrina do missionário, e se ele não seria, mas o missionário ia deixar claro que ele seria o sucessor, se não seria, estaria ali como membro da diretoria e teria voz e vez. E agora, quem que tem voz e vez, se não os Mirandas? Os outros que estão lá são tudo, como diz no popular, pau mandado, porque eles não querem perder seu cargo e o seu dinheiro. Então, acabou-se a PDA. Se a gente for para analisar, claro que Deus pode levantar alguém, Deus pode fazer algo extraordinário, não duvido. Mas veja só, Deus tinha passado para o próprio missionário que o Johnny Mange seria o sucessor dele. Aí, interessante, ele puniu o Johnny Mange, mas não puniu a Débora, que estava com o cabelo alisado e pintado. Não puniu Davi Miranda Filho, que já estava no 3º ou 4º relacionamento, não era casamento, mas era relacionamento, porque ele caiu algumas vezes depois de ter separado ou de se divorciado da Raquel. Então, veja bem, isso é farisaísmo, colhe um mosquito, engole um camelo. O menino foi tirado, o Johnny Mange, que na época era praticamente menino, por conta disso, mas os filhos ficaram. E aí o próprio Mange tem um vídeo, não vou colocar aqui, pode ser que ele me dê algum direito autoral, ou exige, mas ele falou indiretamente no primeiro vídeo da inauguração da Igreja da Fé Apostólica, de 2013, que tem aqueles que ficam defendendo seus filhos, que nem Eli, e vai cair da cadeira abaixo. Né? Ele citou a passagem dele, me recordo. E logo, depois de 1 ano e alguns meses, o missionário vinha falecer no ano de 2015. Então, está aí a história. É o Johnny Mange falando isso. Aliás, falando com alguma propriedade e até muito mais prolongado do que ele disse no YouTube. Ele deveria até fazer um vídeo no YouTube, lá no canal da igreja, explicando um pouco mais disso. Boa tarde. Devido à salvação durante a grande tribulação, irritou o missionário, né?
Você, Bruno, acredita na salvação durante a grande tribulação? Olha, a Bíblia não é clara se há ou não há. Pode ser que haja, porque Deus é Deus. Só que também não vai ser muito fácil, porque não vai ter mais o Espírito Santo. As pessoas podem perder o braço, podem perder a perna, podem perder a cabeça. Não vai ser pela graça ou pelo sacrifício de Cristo. Não? Pode ser que haja. Aliás, eu já escutava essa doutrina há muito tempo atrás, porque a minha tia, como já disse, ela é cristã da IPDA desde 84, e ela falava isso, porque tinha essa doutrina na IPDA. Pelo menos nos bastidores se falava. Eu me recordo ela dizer, vamos ter que aceitar Jesus logo, para depois não passar para a grande tribulação e perder a cabeça. Porque é bom não ser salvo assim. Então, eles já ensinavam isso. Certo? Num dado momento, o missionário não quis, mas esse ensino na IPDA, mas que se ensinava assim, se ensinava. O que tem de gente saindo da IPDA e abrindo seu próprio ministério não é brincadeira. O problema dos tais é segurar os usos e costumes só no começo, mas depois eu faço tudo. Canso de ver. Não sei, vamos ver. O Johnny Mann já está aí quanto tempo? Tá 6 anos, né? Está permanecendo nos usos e costumes ainda. Bom, vamos seguindo aqui o relato do próprio Johnny Mann, da sua saída e depois da sua criação, ou da criação, melhor dizendo, da igreja. Lançado fora sem causa. Saímos do prédio administrativo, saí cheio de bíblias, livros e dicionários que guardava lá, devido ao programa de rádio e aos estudos escritos que fazia para o Testemunho e para o jornal Testemunho e para a IT. O ex-diretor de São José dos Campos ajudou-me a levar. Fomos a pé rumo a Conde de Saavedas. Lá morava num quarto que a vovozinha Araci Miranda havia me emprestado. Ele chorava bastante no caminho e por várias vezes parava a casa de encostar-se para prantear. Pedi que levantasse a cabeça e citei o texto de Atos dos Apóstolos 41. Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afrontas pelo nome de Jesus. Recobrou-se e chegamos ao prédio de 3 pavimentos onde morava. Dei-lhe a água e foi-se embora. Quanto a mim, estava alegre no lado espiritual. Isso deu-me força e fui fiel à palavra. Todavia, no lado humano, encontrava-se triste pela dureza, injustiça e desconsideração, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Salmo 103, 14. Não culpa ninguém por tudo isso, porquanto a vontade do Redentor era tirar-me de lá e algo tinha de suceder para que a vontade de Deus se concretizasse. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto, Romanos 8, 28. Tudo foi pela permissão de Deus, louvado seja Deus. No outro dia, fui visitar a vovó, ou a vovozinha Araci, que era irmã do missionário da Miranda, que ajudou muito o Johnny Mann, que estava entre a vida e a morte. Nada disso sobre o ocorrido. Conversei com ela, orei pelos enfermos nos quartos. Uma semana após a disciplina, Deus recolheu a irmã Araci, né, que era a avó dele, né, na fé. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, Salmos 16, 15. Fiquei arrasado e totalmente desolado. Aí sim uma grande tristeza invadiu meu ser. Havia perdido tudo em poucos dias. Não podia pregar, nem exercer o diaconato, nem tomar a ceia do Senhor. Tinha de correr atrás de emprego, em função das contas, para não atrasar, etc. Por último, a vovozinha que tanto me ajudou e me amou se foi. De volta à casa dos meus pais e firme a cumprir a disciplina, ainda que injusto. Veja que ele estava na capital de São Paulo, ficava ali da Conde de Sarjeta, mas ele era, ou é, né, natural de Cubatão. Por isso que ele fundou a igreja lá em Cubatão. Em julho de 2012, meu pai foi me buscar e voltei a Cubatão. Passei a aulas de português numa escola de formação de técnicos em segurança do trabalho. Frequentava a congregação da igreja a qual pertencia, do Jardim Costa e Silva. Todos os dias estava lá, exceto 3 na semana. Minha fé em Jesus estava a todo vapor, aleluia. Embora na denominação estivesse de todo impedido, a palavra do Senhor não estava presa. Por isso, evangelizava nas ruas, fazia visita aos enfermos aos hospitais. Chamava-me para fazer cerimônias fúnebres, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não estava presa, segundo Timóteo 2:9. Ele cita muitos versículos bíblicos, né? Durante o tempo da disciplina,
pessoas me ligaram pedindo para eu fundar uma igreja. Uma das irmãs de Cubatão, que me conhecia desde a adolescência, também fazia tal pedido. Não aceitava nem gostava que tocasse nesse assunto, pois queria cumprir o tempo dado pelo livro. Obedecei aos vossos pastores, Hebreus 3:17. Que exemplo daria se cedesse a tais tentações? Esse é o papel e o perfil de um homem de Deus. Se fundasse antes da completude da disciplina, incorreria em pecado de rebelião e divisão. Essa é a fé dele. Em Samuel 15:23. Mesmo sem dever, por vezes, devemos sofrer o dano para que o adversário seja vencido e envergonhado. Assim, Paulo fazia em 2 Coríntios 2:10, 11. Sabia que Yahvé tinha essa obra através de mim como um instrumento. Seu, contudo, tinha de ser na hora certa e acabada a disciplina, onde estaria a minha submissão? Então, ele cumpriu 1 ano de disciplina. Voltando à comunhão e à mentira maquiada de verdade. Esqueceram-se de mim. Dentre os diretores, companheiros de mesa, somente 2 pessoas me ligaram para saber se estava bem. Uma das quais foi a esposa do líder. A irmã Edeni ligou para o Johnny Mancho. Bem que muitos falavam que a irmã Edeni era mais humana, ela gostava mais das pessoas. Eu me recordo até que teve um cantor da Voz da Libertação, que eu falei com ele, era o Neri, e ele falava muito bem da irmã Edeni, que era mais humana do que o próprio missionário. A suspensão era de 1 ano, contudo, deixado de 1 ano e 60 dias. Quando o diretor me ligou para dar a resolução da diretoria, finalmente expôs que seria apenas membro, não podendo mais pregar nem exercer o episcopado. Todavia, na circular de junho de 2013, constou-se que estava liberado para exercer todas as minhas funções ministeriais. Isso era uma grande mentira. Procederam impiamente para não alarmar o povo contra a resolução injusta e houvesse revoltas contra eles. Então, eles fingiram que o Johnny Mancho tinha voltado não só à comunhão, mas voltado a pregar, e era uma balela. Estava em oração há tempos, guardava o que o meu líder havia me dito, e além do que inúmeras pessoas falavam-me, desde a infância, passando pela adolescência, mediante profecias e revelações, em outra oportunidade, as detalho. As mesmas palavras, confirmando o intuito do Deus eterno, lutava com Deus para não abrir uma igreja. Entretanto, sentia a dor das almas por conta do evangelho verdadeiro. Precisava de uma igreja séria, que viva sem enganos na doutrina da santificação tríplice, no espírito, na alma e no corpo. Tessalonicenses 1, 5:23. E que combata as heresias atuais e as falsas doutrinas das religiões pagãs. Uma obra sem misticismo, nem imitações do neopentecostalismo, sem as músicas gospel, esses cantores cuja parte é com Satanás, porque estão apartados do evangelho, buscando o bel prazer, Amós 5:23, Provérbios 27:21. Uma obra que preze pelos rudimentos do pentecostalismo, que seja de oração, jejum, ar livres, deve ser pregação ao ar livre, discipulados e bem fincada na escritura, com seriedade. Só que o meu desejo era fugir do chamado. Entrei em contato com uma doutora da USP, da Universidade Federal de São Paulo, que foi minha professora na universidade para me ajudar, porque queria fazer um mestrado. Por várias vezes, ao me ligar, a esposa do líder tentava fazer-me voltar normalmente. Porém, todas as vezes, algo de errado sucedia. A esposa do líder que fala é Erenique, queria que ele voltasse. Ou dava tudo certo, mas no outro dia ligava, pois subitamente mudaram. Entendi que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Outra, assim, igualmente, foi quando, estudando a palavra, li em Marcos 8:35, que devemos dar a vida por amor a Cristo e do Evangelho. Esse texto me tocou fortemente. Que servo de Deus sou eu, se não der a vida por ele, se não sofrer pelo seu nome? Ponderei. Com o objetivo de uma vez por todas de ouvir a voz do Altíssimo e ter certeza de sua vontade, para mim, resolvi ir à igreja que ninguém me conhece e nem soubesse o que eu estava passando. Entrei numa igreja batista no Jardim Casqueiro, Cubatão, bem tradicional, que não aceita batismo no Espírito Santo, nem a atualidade de dons. No entanto, queria que Deus falasse comigo pela pregação da Escritura. Assim teria o asseguramento de que as revelações, profecias e visões eram verdadeiras, uma vez que a palavra final, confirmando-as, seria dessas sagradas Escrituras, os Santos Escrituras. O pastor leu Lucas 8:22 e o tema da mensagem era: passemos para outra banda do lado, numa das partes do sermão. Então, o
Johnny Mange, aqui ele já estava descumprindo, entre aspas, o regulamento interno, que proibia, claro que ele já estava praticamente fora da IPDA, ou tinha cumprido a disciplina e eles não teriam decidido como é que ficaria a sua situação, mas o regulamento interno proibia a pessoa visitar outras igrejas, outras instituições. Mesmo sendo a Batista a que deu, vamos dizer assim, o start, o início do pentecostalismo. Não necessariamente a Batista, mas sim os missionários, né? O Navinden e o Daniel Berg, que fundaram a Assembleia de Deus, eles eram batistas. Claro que a Assembleia de Deus não foi a pioneira do pentecostalismo no Brasil, foi a Congregação Cristã do Brasil, mas é uma das. Né? Vamos lá. Não perca, ele vai transcrever a pregação que ele ouvia lá do pregador na Igreja Batista. Não perca a oportunidade que Deus lhe dá. Antes de ser pastor, trabalhava nas docas, nos portos de Santos. Meu ex-patrão me contou em lágrimas que perdeu a oportunidade de hoje ser um dos principais colunistas do Estadão. Ele havia se formado em jornalismo. Seu amigo de classe quis aventurar-se. Eu chamou para ir à sede do Estadão pedir emprego. Meu ex-patrão trabalhava no escritório das docas e falou que não sairia dali para tentar emprego, pois, de repente, poderia perder tudo. Por fim, seu amigo tornou-se um jornalista renomado no Brasil e ele permaneceu na mesma coisa até hoje. Deus está lhe dizendo para atravessar o lago, mas você fica preso no ciclo religioso no qual nasceu, só porque você cresceu nessa igreja? Desapegue da denominação, obedeça ao Senhor Jesus, só porque lá Deus o honrou. Tem medo de se aventurar? Atravesse o lago. Deus tem algo grande para fazer do outro lado. Sua mente ainda não tem conhecimento do que o Senhor fará. É uma obra muito grande. Se ele já fez algo grandioso em sua vida, isso não é nada perto do que ele vai fazer. Mas precisa atravessar o lago. Muitos sofrimentos e lutas virão, porém vitórias e almas salvas virão também de todos os lados. O Espírito de Deus honrará a obra em suas mãos. Apenas atravesse o lago. Tenha coragem. Não perca oportunidades. Oportunidades para muitas não voltam mais. Assim foi a pregação, pregador batista, qual Johnny Mange estava ali no culto, em Cubatão, numa igreja batista. Aquele pastor não sabia nada, de nada. Meu Deus, o único e verdadeiro Deus revelou a minha vida. Parece que ele me conhecia, só que nunca havia me visto. Comecei a chorar, dei glórias a Deus, aleluia, e alguns deles me olharam assustados, dado que os batistas tradicionais não possuem tal forma de adoração nos cultos. A confirmação pela Escritura foi enfática. Com efeito, as profecias e revelações eram verdadeiras. O que o meu ex-líder me expôs naquela mesa era verdade. Realmente o tempo era chegado. Já estava conversando, engatando amor para o futuro noivado e casamento, com a que hoje é minha esposa, amada e doce Helena. Cheguei do culto e falei a ela tudo o que tinha ocorrido. Ela glorificava a Deus. Do outro lado do celular, falei para ela: atravessarei o lago, porque hei de obedecer ao Deus de Israel. E ela decidiu sofrer pelo Evangelho comigo, pôr a mão no arado e lutar pelas almas. Meu último culto na antiga denominação. Chegou o dia da Santa Ceia, na minha antiga denominação. Era uma data em meados de junho. Fui cear e aquele seria o meu último culto do ministério. Participei da ceia e comecei os preparativos para a fundação da obra. Não enviei carta de desligamento à igreja de outrora, porque como os líderes de lá praticamente praticaram um ato de comportamento baixo, censurável, indigno de pessoas honestas, relativo à minha comunhão, como falado anteriormente, percebi que são indignos de confiança e não há maneira honrada de sair da denominação, por mais que qualquer um almeje. Procurando um salão para IFAP e o perfil que Deus requer de nós, comecei a procurar o salão para inaugurar a primeira igreja. Achei um na rua Monte Castelo, 622, Vila Nova, Cubatão. Só que é digno de nota que eu nunca fui atrás de nenhum crente do ministério de outrora, ou seja, da Deus de amor. Nunca liguei chamando uma alma sequer para congregar comigo. Até os telefones de obreiros do Brasil e do exterior apaguei, a fito de não tê-los mais e me acusarem falsamente de tentar trazê-los, pois o meu intuito era abrir um trabalho para ganhar almas. Nunca fui à internet falar disso ou daquilo, fazer contendas, se alimentar, expor pessoas e me vitimizar. Isso não é papel do homem de Deus. Tiago 4:11. Devemos chorar aos pés do Senhor, é Ele que nos justifica. Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Os Romanos 8:33. Sabia que teria de sair às ruas, evangelizar, pregoar a verdade de Deus,
para estudos bíblicos, para que os santos de Deus estivessem preparados para responder à razão da esperança contida, 1 Pedro 3,15. Bom, tudo isso é relato da fé dele. O porquê do novo nome da IPDA, aliás, da IPDA não, porquê do nome Igreja da Fé Apostólica? Missão da Fé Apostólica era o título do novo movimento pentecostal nos Estados Unidos, de 1906 a 1909, principiado na Rua Azusa, no 312, Los Angeles, no antigo depósito de cereais, por William Seymour. No Brasil, Missão da Fé Apostólica foi o nome que, devido ao avivamento da Azusa Street, os missionários suecos Gunnar Windring e Daniel Berg deram à Igreja aberta em 1911, em Belém do Pará. Contudo, em 1918, a Igreja recebe personalidade jurídica e passa a usar o nome de Assembleia de Deus, já que também era usado nos Estados Unidos desde 1914, deixando o uso do nome Fé Apostólica, que era o nome inicial da Igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil. Por isso, resgatei a herança histórica desse nome, e segundo a anuência de Deus, a concordância de Deus, a obra foi registrada na Igreja da Fé Apostólica, IFAP, pois tal nome remonta ao avivamento da Rua Azusa, a genuína e sã doutrina pentecostal, ao pentecostalismo clássico e verdadeiro, aleluia, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele, Jeremias 6,16. Assembleia de Fundação da IFAP. Já fechado o contrato do imóvel da primeira congregação da IFAP, em julho de 2013, reuni-me com os irmãos na casa da irmã Isabel, na Avenida Henri Borden, Vila Santa Rosa, Cubatão, a casa de fazer a Assembleia Geral e a ata de fundação da IFAP. Lá tratei com os presidentes das diretrizes da obra, do zelo pela doutrina da santificação, da busca dos dons, da seriedade na palavra, nos estudos bíblicos, da parte administrativa, do amor que deveríamos ter pelas almas, sabendo que tudo estava engatinhando, né, ou engatilhado para a fundação. Alguns irmãos e irmãs com as quais evangelizava, pregava e visitava do antigo ministério, na hora H abandonaram-me. Ainda assim, passaram a dizer que nunca falaram de sair. O pecado da hipocrisia e da mentira os tomou. Não me preocupava, porque tinha certeza da voz de Deus. Além de tudo, a IFAP estava sendo fundada para voltarmos ao pentecostalismo primitivo, a doutrina da santificação, a igreja de Atos dos Apóstolos, que lutava pela causa de Deus, convicto, não temia a nada. Dias de furacão, perseguições, mentiras, calúnias e praguejamentos contra a obra. Não fiz rebelião nem divisão, nunca chamei uma alma da igreja de outrora IPDA, como também os irmãos de Adamantina e Flórida Paulista, por livre e espontânea vontade, estavam se reunindo e averiguando salão a fim de alugar para a IFAP ser aberta lá. Um diácono de Flórida Paulista, da igreja a que pertencíamos, presumiu a abertura e, como era contra os irmãos em razão da inveja, enviou um fax da sede do ministério, missionário. Como nunca mais fui à antiga denominação desde a ceia, calcularam que sairia. Ademais, com o fax, decidiram nos oprimir cruelmente. Desse modo, a sede enviava todos os dias um evangelista para pregar na congregação do Jardim, deve ser ali da Flórida Paulista, aliás, na congregação de Cubatão da IPDA, no Jardim Costa e Silva. Eles faziam distribuir um livreto alegando que era divisor. Um diretor desceu e fez uma reunião em Cubatão e mentiu descaradamente que eu andava de porta em porta pedindo ofertas aos membros e aos obreiros. Os próprios presentes começaram a contestá-los e retrucá-lo publicamente. Conheci-me desde a infância e sabe que jamais fiz isso em toda a minha vida. O mesmo diretor foi a Santos, igreja que dirigi por 3 anos, Praça dos Andradas, número 9, e lá verbalizou meu nome às claras, mentindo todo mal contra mim, me difamando por mero capricho. Somente para se ter ideia, diretores ofereciam vantagens, cargos, prebendas, viagens, estar junto deles com amigos. As pessoas ligadas tanto a mim quanto a Helena, que é a esposa dele, para descobrir o que faríamos ele estar aonde íamos com o propósito de nos perseguir, desterrar a obra e nos desmoralizar. O ex-líder, o missionário Davi Miranda, embebedado de pessoas carnais e invejosas que ansiavam por minha saída, estava ao lado dele, possivelmente até membros da própria família, como Lorival, Débora, etc. Né? Aqui ele não fala, mas eu estou acrescentando.
em face daquilo que confessou aos diretores no dia da minha disciplina, porque não me submeti ao seu gosto de me retratar, a farta, não media palavras contra mim nas cadeias de emissora de todo o Brasil exterior, expondo que preguei doutrina do diabo e fui enganado por Satanás. Ria, asseverava que nem dinheiro para pagar o aluguel do salão conseguiria. Contava tudo isso, mas não dava lugar à tristeza nem ao desânimo. Sabia que a vocação era divina, e segundo as palavras do Filho de Deus, bem-aventurado sois vós quando vos perseguirem, injuriarem e mentirem, disser todo mal contra vós por minha causa. Mateus 5:11. Para atenuar a perseguição um pouco e ter como inaugurar a IFAP, pedi a Deus, Tiago 1:5. O Senhor me enviou a Adamantina e as cidades arredores, no oeste paulista, juntando com o cooperador Bruno Tivero e o outro cooperador, enquanto nos perseguiam na Baixada Santista, onde os evangelistas, diretores iam, enfim, muitos até nem falavam nada contra a minha pessoa, já que sabiam da idoneidade, integridade e do caráter que demonstrei enquanto estive lá. Fazia com os dois cooperadores cultos ao ar livre, nas praças, nas feiras e bairros da cidade, se convida a Santa Casa de Adamantina, evangelizações, etc. Levei meu trombonito e o outro cooperador tocava trombete, fazíamos dueto, enquanto o cooperador Bruno e o cooperador Eduardo Luiz, de Flórida Paulista, que cantava fervorosamente. A sede da nossa velha igreja ficou sabendo e enviou uma turba de evangelistas para lá. Aí sim havia chegado a hora de inaugurar a primeira IFAP. O campo estava livre. Na Baixada Santista, as perseguições, calúnias e injúrias atenuaram um pouco, porque pensava que estava no interior de São Paulo. Realmente foi sabedoria dos céus. O avisado vê o mal, esconde-se, mas os simples passam e sofre a pena. Provérbios 27:22. Inauguração da primeira IFAP em praça pública. A Igreja da Fé Apostólica foi inaugurada no dia 25 de agosto de 2013. Cerca de 20 irmãos estavam comigo nessa empreitada espiritual após grandes lutas e perseguições. Esses alguns eram de Cubatão, Serquilho, São Vicente, Flórida Paulista, Guarulhos, Adamantina e São Paulo. Dentro dos tais encontrava-se aquela moça linda e modesta, Helena, o que seria dali 1 ano e 5 meses a minha esposa. Estava na Praça Miquelina Rodrigues, ali inaugurando a obra. Estava uma quadra do salão localizado a IFAP, fizemos um culto na praça, e de lá todos fomos abrir as portas de uma obra que nasceu para prezar pela evangelização dos povos e pela doutrina do Senhor Jesus. Abrir as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade, Isaías 26:2. As pelejas, calúnias, perseguições, ultrajes árduos se intensificaram, muitos não aguentaram e recuaram, deixando o arado, outros posteriormente saíram, alguns se rebelaram. O Davi, o Deus dos santos profetas, nunca deixou a obra dele perecer. Sempre prepara ajudadores e homens de Deus para estarmos juntos na labor. O Senhor Jesus tem salvado muitas almas e as batizado no Espírito Santo. O escopo objetivo não permite prosseguir, no entanto. Essa é uma pequena amostra da dificuldade, lutas e vitórias da IFAP. Em poucos anos de fundação, faltou dizer muitas coisas, de sorte que, em outra oportunidade, prosseguiremos. Face ao esforço, só tenho a dizer, até que nos ajudou o Senhor, 1 Samuel 7:12. Então, essa é a história por completo, ou quase por completo, do pastor Johnny Mange, a sua saída da IPDA, as suas lutas, o que o missionário falou, o que ele passou, as perseguições até a fundação da sua igreja, né? Aí, e você pode encontrar, porque a fonte a gente sempre revela aqui, lá no site da IFAP, isso tudo que eu acabei lendo, né, e comentando algumas coisas, no site da IFAP, a Igreja da Fé Apostólica do Johnny Mange, e lá na aba Histórias, né, vou ver se eu encontro aqui novamente, que eu já até tirei o artigo. Então, você encontra no site. Possivelmente ele deve fazer um vídeo, ou seja, não tem um vídeo, uma pregação, ele contando essa história, ou como se deu o surgimento da igreja, inclusive ele dizendo que o nome remete ao primeiro nome da Igreja Assembleia de Deus, que no início tinha essa nomenclatura, essa denominação, tá?
Então, você vai lá na aba, vamos ver, tá abrindo aqui, demora um pouco, História da IFAP. Igreja da Fé Apostólica.com, História da IFAP, clica lá, você vai ter todos os detalhes, até algumas coisas que eu não falei aqui. Vamos lá, vou ler aqui as últimas mensagens para encerrar. Lembrando que existe os tribulacionistas e os pré-tribulacionistas. Que a teologia, tudo quanto estudo, incluindo o hebraico, o grego, é aceito plenamente que haverá sim salvação na grande tribulação. E pronto, Júnior Sati, ok. Boa tarde, Plínio, boa tarde. Posso assistir o debate, estou fora de casa, ou não é bem debate, né? É só contando a história do Johnny Mange. Só não prego em outros ministérios, mas visitar eu vou, Maria Marciana. Sim, convido outros irmãos para pregar. A IPDA mudou muito nesse sentido. Na minha época, 2005, 2009, que não podia. Acabei de ouvir a Débora pregar, ela vai ter muito trabalho para despregar tudo que o missionário pregava. Sim. Ouvir música mudando é pecado, o IPDA faz certo colocar os diáconos para ungir e celebrar ceias, Adriano. Divisores, dizia o missionário, quando Davi Miranda Filho, Johnny Mancho, os pastores saíram, arrastando muitos crentes, prova a idolatria ao missionário. Os mais fanáticos, sim. Mas não é pecado, porque é a mesma doutrina. Então, o missionário também foi divisor, porque ele abriu a Igreja de Deus e Amor numa época que as demais igrejas ainda permaneciam na mesma doutrina. Isso, inclusive, o missionário disse, na pregação, que quando ele fundou a Igreja de Deus e Amor, tinha 8 igrejas, ou 8 denominações que pregavam a mesma doutrina, ou até uma doutrina mais rígida do que a própria IPDA. Então, ele era divisor. Então, por isso que eu digo, tem que ser analisado tudo, né? Porque senão vira pretexto para heresia, vira hipocrisia, dos pesos, das medidas, tudo isso é errado. O missionário, essa parte, ele errava. Era um dos erros dele. E os fanáticos seguiam o missionário sem questionar, não viu. Inclusive, a divisão foi profética. O próprio missionário disse para o Johnny Mancho que ele iria abrir, se abrisse, Deus ia aprovar o ministério dele, porque foi assim também que o missionário abriu seu ministério. Teve alguém que disse, Deus é contigo, pode abrir, é uma revelação de Deus. Pronto. Ouvir música mundana é pecado, o Plínio está falando. As músicas gospel, às vezes, são mais pecado que as mundanas. Depende da mundana que está falando. Tudo é do mundo. Né? Até a música gospel. Nós não estamos no céu. Mas depende da música. Depende. Você fazer uma música, uma letra de uma música falando da natureza de Deus não é pecado. Mesmo que não esteja lá falando Jesus ou Deus. Você fazer uma letra para sua esposa em homenagem também não é pecado. Tem gente que vê pecado em tudo também. Agora, letras que falam contra Deus, letras que fazem apologia a sexo, drogas e rock and roll, como eu sempre fui muito ligado na época que não era cristão, hoje eu não sou tanto ao rock and roll, era essa a política. E a Débora vai ter, assim, o problema para mudar isso aí. A outra pergunta, só para encerrar, a IPDA faz certo colocar os diáconos para ungir e celebrar a ceia? Uma próxima live eu vou falar sobre isso. Eu não tenho muitas questões sobre isso, né? Porque na Bíblia não é claro muito sobre isso. Os diáconos foram levantados para ajudar na visitação das viúvas, dos órfãos, né? Ajudar ali, que dizem Atos dos Apóstolos. Não fala muito de ungir nem de celebrar a ceia, como auxiliar. Deixar por uma outra live. Abraço, Deus abençoe a todos. Então, esse aí foi o vídeo que eu tinha prometido ontem, não consegui fazer, eu fiz hoje. Boa tarde. Encerrando.